¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada? Que a pesar de tus esfuerzos, los pensamientos negativos, el miedo y la ansiedad siguen dominando tu mente y corazón. No estás solo. Muchas personas se sienten atrapadas en un ciclo de dudas y temores, incapaces de encontrar paz verdadera. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar todo eso. Este video es para aquellos que desean una transformación real, para aquellos que buscan renovar su mente y su espíritu a través de la poderosa palabra de Dios. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría ser lo que has estado esperando, una solución práctica, inmediata y poderosa para superar las oscuridades espirituales que te han mantenido cautivo. No es casualidad que estés viendo este video en este momento. Dios te está llamando a una renovación profunda y transformadora. No te pierdas esta oportunidad. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vamos a compartir cambiará tu forma de ver la vida y tu relación con Él. Si crees en el poder de la palabra de Dios, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque aquí encontrarás el contenido que transformará tu vida espiritual. Y no olvides dejar tu amén en los comentarios, porque juntos vamos a fortalecer nuestra fe. ¿Qué esperas para dar el primer paso hacia esa renovación espiritual que tanto necesitas? Vamos allá. Renovación espiritual a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder incomparable. Aquellos que buscan una verdadera renovación espiritual encuentran en ella la clave para transformar sus mentes y corazones. Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseñó que al buscar y meditar en las Escrituras, experimentamos una transformación profunda. Él mismo dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Esta libertad no es solo la ausencia de pecado, sino la liberación de las tinieblas espirituales, del temor, la ansiedad y la duda que tanto nos afligen. Es un cambio real, uno que va más allá de la superficie, que llega al corazón y al alma. La verdad revelada en las Escrituras es como una luz que disipa las sombras de la oscuridad espiritual. Cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos y dudas, la palabra de Dios actúa como una espada espiritual para desmantelar las mentiras del enemigo. Así como Jesús en su época resistió las tentaciones de Satanás en el desierto, utilizando la palabra de Dios como defensa, nosotros también podemos aplicar este poder transformador en nuestras vidas. En Mateo 4:4, Jesús responde a las tentaciones diciendo: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». De la misma manera, nuestra mente y espíritu son renovados cuando nos alimentamos de su palabra. Este proceso de renovación espiritual, sin embargo, no es instantáneo. Es un viaje continuo que requiere disciplina y dedicación diarias. La meditación constante en la Biblia, la oración ferviente y la acción en fe nos permiten alinearnos con la voluntad divina y experimentar una verdadera transformación en nuestros pensamientos y emociones. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Es un llamado a no permitir que los pensamientos del mundo nos desvíen, sino a buscar la sabiduría de Dios para vivir una vida llena de su amor divino, su gracia e su misericórdia. O poder de la transformação mental. A transformação mental é um processo profundo e espiritual que acontece quando permitimos que a palavra de Deus moldeie nossos pensamentos e percepções. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos ensina que não devemos nos conformar com as maneiras do mundo, mas ser transformados pela renovação de nossa mente.
Esse processo não é superficial ou momentâneo. Trata-se de uma reconfiguração total de como entendemos a realidade ao nosso redor, alinhando nossos pensamentos à vontade divina. É como uma jornada contínua de crescimento espiritual, onde, à medida que permitimos que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, nos aproximamos mais e mais da sabedoria de Deus. Muitas vezes, nossa mente está dominada por pensamentos negativos, por inseguranças e ansiedades. Esses pensamentos podem ser como barreiras espirituais, impedindo-nos de viver plenamente na paz e graça que Cristo nos oferece. No entanto, assim como um discípulo aprende com seu mestre, podemos aprender a identificar esses pensamentos e substituir os negativos pela verdade de Deus. A Bíblia nos ensina que a mente é um campo de batalha, onde os maiores conflitos espirituais acontecem. Em 2 Coríntios 10, 5, Paulo nos orienta: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, e llevamos cautivo todo pensamento a la obediencia de Cristo. Esse versículo revela a importância de submeter nossos pensamentos à autoridade de Cristo, destruindo qualquer resistência que possa surgir contra o conhecimento e a verdade divina. A transformação mental não acontece de forma instantânea. Requer disciplina diária, prática constante da oração e da meditação nas Escrituras. A cada dia, precisamos renovar nossa mente com a palavra de Deus, permitindo que ela nos transforme de dentro para fora. Em Filipenses 4:8, Paulo nos ensina a focar nossos pensamentos nas coisas boas. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Isso nos lembra que a mente transformada é uma mente focada nas coisas divinas, que trazem paz e esperança, e nos afastam da escuridão espiritual. La importância de la meditação em la Bíblia. Meditar na palavra de Deus é mais do que apenas ler. É um convite para deixar que as Escrituras penetrem em nosso coração e transformem nosso entendimento. O Salmo 1:2 diz que o justo se deleita em la lei de Jeová, e em sua lei medita de dia e de noite. Isso nos revela que a meditação não é algo ocasional, mas uma prática constante que deve ser incorporada à nossa rotina diária. Quando meditamos na palavra de Deus, estamos permitindo que Ele nos fale profundamente, revelando verdades que não estão apenas na superfície, mas nas profundezas de nossa alma. É por meio da meditação que recebemos sabedoria divina, aquela que nos guia e fortalece, levando-nos à salvação e à paz interior. A meditação bíblica tem o poder de renovar nossas mentes, afastando-nos de pensamentos negativos e de preocupações que podem nos consumir. Quando enfrentamos a ansiedade, o medo ou a dúvida, a meditação nas Escrituras nos oferece uma maneira de substituir esses sentimentos por uma paz que sobrepassa todo o entendimento. Filipenses 4:7. A meditação nos ajuda a fixar nossas mentes em promessas divinas, como a graça e o perdão de Deus, que nos libertam da condenação e nos impulsionam para uma vida de fé e obediência. A meditação constante nos ensina a confiar na misericórdia de Deus, lembrando-nos sempre de que Ele está conosco, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. Jesus, em seu ministério, frequentemente se retirava para orar e meditar, buscando a orientação do Pai. Ele sabia que para enfrentar as tentações e os desafios do mundo, precisava fortalecer seu espírito através da comunhão com Deus. A meditação bíblica é uma prática essencial para os cristãos, pois nos ajuda a permanecer centrados e firmes na fé. Em Josué 1:8, Deus instrui Josué a meditar na lei todos os dias, para que ele fosse bem-sucedido em sua missão. Esse exemplo nos lembra que a meditação não é apenas uma prática pessoal,
mas também uma preparação espiritual para os desafios e responsabilidades que enfrentamos em nossa vida diária. Assim, ao meditar na palavra, somos transformados e preparados para viver segundo os mandamentos de Deus, buscando sempre sua vontade e sua presença. El exemplo de Jesus en el desierto. O deserto na Bíblia é muitas vezes retratado como um lugar de provação e reflexão, onde as pessoas se encontram frente às suas maiores tentações e desafios espirituais. Jesus, em sua humanidade perfeita, também passou por esse período desolado antes de começar sua missão pública. No Evangelho de Mateus 4, 1-11, vemos Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto, um episódio crucial que nos oferece lições profundas sobre como enfrentar as tentações e como lidar com os pensamentos negativos que tentam nos afastar de Deus. Durante esses 40 dias, Jesus foi desafiado em sua identidade, em sua missão e até em sua confiança em Deus. Mas, ao invés de ceder à tentação, ele usou a palavra de Deus como uma espada espiritual para vencer as mentiras do inimigo. Cada uma das tentações que Satanás apresentou a Jesus foi uma tentativa de distorcer a verdade divina, algo que o inimigo ainda tenta fazer com muitos de nós. A primeira tentação foi relacionada ao alimento. Si eres hijo de Deus, de que estas piedras se conviertan em pan. Mateus 4:3. Jesus, porém, respondeu com uma verdade fundamental. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Mateus 4:4. Esse ensinamento é crucial. A verdadeira vida não vem das coisas materiais ou dos prazeres terrenos, mas da palavra que vem do Senhor, que nos alimenta espiritualmente. Ele nos mostra que devemos depender de Deus para nossa sobrevivência espiritual, mesmo nas dificuldades mais extremas. O deserto também nos ensina que os pensamentos negativos e as tentações não são sinais de fraqueza, mas de que estamos sendo desafiados a fortalecer nossa fé e confiança em Deus. Jesus, em sua resposta a cada tentação, não apenas resistiu ao inimigo, mas também modelou para nós a importância de conhecer profundamente as Escrituras. Ele usou a palavra de Deus como uma defesa contra os ataques espirituais, lembrando-nos que, quando somos tentados ou enfrentamos crises espirituais, a meditação e a oração fundamentadas na Bíblia são nossas armas mais poderosas. Além disso, sua experiência no deserto nos ensina que as tentações são uma parte inevitável da jornada cristã, mas elas não têm poder sobre nós quando estamos firmemente ancorados na verdade divina. Ao refletirmos sobre o exemplo de Jesus no deserto, somos lembrados de que a batalha espiritual é real, mas a vitória é garantida para aqueles que se mantêm firmes na palavra de Deus e em oração constante. Assim como ele venceu as tentações e permaneceu fiel à missão que o Pai lhe deu, nós também somos chamados a resistir aos ataques espirituais e a permanecer na verdade do Evangelho. Através dessa prática diária de fé, oração e meditação, podemos viver em total dependência de Deus e experimentar a verdadeira paz que Ele oferece, mesmo nas adversidades da vida. Lamente como campo de batalha espiritual. A mente é um dos maiores campos de batalha espirituais que enfrentamos. Todos os dias, ela é invadida por pensamentos que podem nos afastar da verdade de Deus, criando dúvidas, inseguranças e medos. A Bíblia nos ensina que devemos tomar controle desses pensamentos e submetê-los à obediência de Cristo. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos exorta a destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso significa que não podemos permitir que os pensamentos negativos ou as influências do mundo vençam, mas devemos confrontá-los com a verdade da palavra de Deus. Esse é um processo contínuo, no qual a renovação da mente é essencial para permanecermos firmes na fé e no propósito de Deus para nossas vidas.
Em Efésios 6, 10, 18, Paulo nos fala sobre a armadura de Deus, destacando a importância de nos prepararmos para a batalha espiritual. O capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé são exemplos de como devemos estar espiritualmente equipados para lutar contra as forças que buscam nos afastar de Deus. A mente, muitas vezes, é o ponto de maior vulnerabilidade, e a luta espiritual começa nela. Quando somos tentados ou confrontados por pensamentos negativos, é vital que tomemos cada pensamento cativo e o levemos à obediência de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 10, 5. Isso significa que, ao invés de ceder ao medo ou à dúvida, devemos substituir esses pensamentos com as promessas de Deus, firmando nossa mente na verdade da sua palavra. A renovação mental não acontece de forma mágica, mas exige disciplina e esforço contínuos. Isso envolve primeiramente a oração constante, onde buscamos a presença de Deus para fortalecer nosso espírito e mente. Além disso, a meditação nas Escrituras é fundamental, pois nos permite conhecer melhor o caráter de Deus e, assim, transformar nossa maneira de pensar. Em Filipenses 4, 8, Paulo nos lembra que devemos focar em tudo o que é verdadeiro, justo, puro e digno de louvor. Ao praticarmos isso, conseguimos conquistar nossa mente e vivenciar uma paz que transcende o entendimento humano. Quando conseguimos controlar nossos pensamentos e alinhá-los à vontade de Deus, experimentamos uma verdadeira libertação espiritual que nos permite viver plenamente a vida em Cristo. Esse campo de batalha não é fácil de conquistar, mas é um campo onde a vitória já foi garantida por Cristo. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias, como a oração, a meditação nas Escrituras e o auxílio do Espírito Santo, para que possamos resistir às tentações e derrotar os pensamentos que nos afastam de Deus. Quando estamos firmes na palavra e confiamos no poder de Deus, a mente se torna um lugar de paz e sabedoria, onde as promessas divinas reinam sobre as mentiras do inimigo. Esse é o campo de batalha, onde, com a ajuda de Deus, podemos alcançar a verdadeira vitória espiritual. La renovação diária. A renovação espiritual não é algo que acontece de uma vez, mas sim uma jornada contínua. Cada dia é uma oportunidade para nos alinharmos mais profundamente com Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas e mentes. Em Lamentações 3, 22, 23, encontramos uma bela expressão da renovação diária da misericórdia de Deus. Las misericórdias de Jeová são nuevas cada manhã. Grande é sua fidelidade. A cada amanhecer, Deus nos oferece uma nova chance de começar de novo com seu perdão e graça, renovando nossa fé e esperança. Isso nos lembra que, independentemente dos desafios ou falhas de ontem, temos a oportunidade de crescer espiritualmente a cada novo dia. A renovação diária requer disciplina e prática contínua. A oração diária é um dos meios mais poderosos para esse processo. Em Mateus 6:11, Jesus nos ensina a orar. Danos hoy el pan nuestro de cada dia. Não se trata apenas de pedir por nossas necessidades físicas, mas também de buscar a provisão espiritual diária de Deus, que nos fortalece e nos guia. Ao dedicarmos tempo à oração, buscamos a orientação divina. Abrimos nossos corações para a sua graça e nos entregamos ao seu propósito. Essa prática nos ajuda a manter nossa mente focada naquilo que é eterno, afastando-nos das distrações e preocupações deste mundo. Além disso, a meditação nas Escrituras é fundamental para essa renovação diária. Quando lemos a Bíblia, não apenas acumulamos conhecimento, mas permitimos que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso ser, nos moldando e nos transformando. Em Josué 1:8, Deus instrui Josué a meditar na lei todos os dias, para que ele tivesse sucesso em sua jornada.
Essa mesma prática é válida para nós, pois a meditação diária nas Escrituras nos ajuda a renovar nossa mente e a alinhar nossos pensamentos com a vontade divina. Não é uma tarefa fácil, pois as distrações diárias podem nos desviar, mas a disciplina na oração e na leitura da palavra nos fortalece espiritualmente e nos torna mais parecidos com Cristo. Essa renovação diária é uma parte fundamental do processo de santificação, onde somos moldados mais e mais à imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo nos lembra que não nos desanimamos. Antes, aunque nuestro homem exterior se vá decaindo, ele interior, no obstante, se renueva de dia em dia. Isso nos mostra que enquanto nossas forças físicas podem se enfraquecer, nossa alma e espírito se renovam constantemente à medida que buscamos a Deus. A renovação espiritual, portanto, é um processo constante e vital que nos leva a uma vida mais plena, mais rica na graça de Deus e mais fiel aos seus mandamentos. The spiritual journey is continuous and full of transformations that happen day by day. The renewal of our mind and spirit, grounded in the Word of God, leads us to a fuller life, filled with wisdom, peace, and faith. Don't let life's challenges keep you from the transformation God desires for you. Now we want to hear from you. Which of the teachings shared today touched your heart the most? How have you experienced spiritual renewal in your daily life? Share your experience in the comments below, and don't forget to subscribe to the channel and turn on notifications so you won't miss new transformative content. And to continue this journey of learning and faith, check out the next video that will appear on the screen. See you there. El viaje espiritual es continuo y está lleno de transformaciones que ocurren día a día. La renovación de nuestra mente y espíritu, fundamentada en la palabra de Dios, nos lleva a una vida más plena, llena de sabiduría, paz y fe. No dejes que los desafíos de la vida te alejen de la transformación que Dios desea para ti. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de las enseñanzas compartidas hoy tocó más tu corazón? ¿Cómo has experimentado la renovación espiritual en tu vida diaria? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder contenido transformador. Y para continuar este viaje de aprendizaje y fe, mira el próximo video que aparecerá en la pantalla. Nos vemos allí.